Oi, aqui é o Gleison de Seva e me deu vontade de explicar por que eu uso Linux. Não tem ninguém me perguntando ultimamente, mas já me perguntaram mais de uma vez no passado. Primeiro eu vou comentar o que é o Linux. E para essa pergunta eu tenho duas respostas. A primeira é que Linux é um núcleo de sistemas operacionais. Para desenvolver mais essa resposta, eu tenho que dar uma explicação bem técnica e não é essa a resposta que eu quero. É a segunda aqui, que é Linux é uma família de sistemas operacionais para computador. Então eu ignoro a primeira resposta, que é uma resposta só para técnicos e nerds, e fico com essa segunda. Então o que é Linux? É uma família de sistemas operacionais. Agora, se você não sabe o que é uma família de sistemas operacionais, o que significa isso, não vai ter como eu explicar agora, porque demora um pouco para explicar. Primeiro motivo de por que eu uso Linux é que usar Linux é mais barato que usar Windows. Eu olhei aqui no site da Dell e vi que para eu comprar um computador com Linux, ele tem um preço, e para eu comprar com Windows sai R$300 mais caro, que dava quase 10% do preço do computador total a mais. E se eu quisesse o Windows Pro, já seria R$700 a mais, o que daria mais de um terço do preço do computador. É muita coisa. E Linux também sai mais barato no computador que eu vou montar. Eu olhei no site da Microsoft os requisitos e tem alguns que são tranquilos, né? Processador de 1 GHz, 4 GB de RAM. Aí tem outros que já é mais estranho. 64 GB de armazenamento. Aí considerando que isso é só para o Windows, é muita coisa. Também tem que ter uma placa gráfica um pouco mais robusta. E aqui o TPM, que é Trusted Platform Model na versão 2. Mas só mostrando essa foto aqui, não dá para ver o que realmente é esse custo a mais. Aí para explicar a minha situação, eu tenho um computador com mais de 10 anos, que consegue rodar praticamente qualquer programa que eu quiser, mas o Windows 11 ele não roda oficialmente por conta dos requisitos. Apesar dele conseguir rodar o Windows 11, eu não consigo instalar oficialmente. Isso me leva ao segundo motivo, que é a longevidade e consistência do PC. O Linux continua tendo atualizações mesmo se a versão que eu uso hoje falir. Em comparação com o Windows 10 parou de ter atualização no passado. E como o Windows 10 era a versão que eu oficialmente posso usar no meu PC, a Microsoft falou que o meu computador não pode mais usar um Windows atualizado. E também eu posso atualizar quando eu quiser e se eu quiser. Eu atualizo só o que eu preciso atualizar e manter o que eu preciso deixar igual. Enquanto no Windows eu atualizo tudo de uma vez ou não atualizo nada. Eu não posso só fazer a atualização de segurança. Ou eu não posso só fazer uma atualização para rodar um jogo melhor. Eu tenho que fazer tudo de uma vez, um pacote completo. Isso acaba que torna que o meu computador vai ficar defasado mais rápido usando o Windows em relação ao Linux. Então, por conta disso, o Linux faz com que o meu computador de 10 anos atrás continue sendo muito atual. Outro motivo é em relação à interface gráfica do jeito que eu quiser. A interface gráfica é o que a gente vê no computador. E eu posso escolher a interface gráfica no Linux que mais me agrada e continuar usando ela por décadas. Enquanto que no Windows, a cada atualização, eles mudam a interface gráfica e se eu não gostar, eu sou obrigado a ficar com ela. No Linux, se algo mudar de lugar, eu posso mudar de volta para o lugar que eu quiser que aquela coisa fica. Então eu tenho essa opção de aquilo que eu não me interessar, eu tirar e modificar, enquanto no Windows é tudo travado, é tudo junto. Nessa minha experiência de mais de 20 anos de uso de computador, eu tive vários exemplos onde eu e meus amigos e toda a internet
ficou insatisfeita com alguma mudança, como por exemplo o menu iniciar no Windows 8, a barra de tarefas no Windows 11 e várias outras coisas que foram mudando ao longo do tempo, que mudou e muita gente não gostou. E no Linux, se algo mudar, eu posso pegar uma versão daquela modificação ou ficar com uma versão totalmente antiga. Eu escolho como que vai ser a interface gráfica, como vai ser o visual. O quarto motivo que me faz usar Linux é por conta de propaganda e espionagem. Porque no Linux praticamente não tem propaganda, não tem anúncios falando use isso ou aquilo outro. O único local que tem, que eu vejo na minha distribuição, é quando eu abro a loja de aplicativos e na loja de aplicativo tem sugestões, que na verdade nem são propaganda, são apenas sugestões mesmo. Enquanto no Windows tem propaganda de joguinhos, do Microsoft 365, do Office, do OneDrive, do navegador, do mecanismo de busca e várias outras coisas. Além, claro, da espionagem, que eu não me sinto muito confortável em ter a Microsoft vendo tudo que eu faço no meu PC e tá rodando esse mecanismo no meu PC enquanto eu estou usando. A espionagem é só um desconforto mesmo. Para mim não é um grande problema. Mas tem gente que se importa muito com isso. Para mim o que é chato mesmo é a propaganda. Que muitas vezes eu liguei o PC para fazer alguma coisa e tava lá: atualize para a versão paga do Microsoft 365. E eu não queria. E não tinha opção de falar não. Tinha opção de falar por enquanto não. E o outro motivo, que para muita gente é o principal, mas para mim é só uma cereja no bolo, é a sensação de liberdade. Porque com o Linux eu posso usar o PC quando eu quiser e eu posso usar o PC como eu quiser. Essa sensação de liberdade. Saber que daqui 10 anos eu vou poder usar, eu vou ligar o computador e não vai estar atualizando sem minha permissão, ele não vai atualizar do nada sem me avisar. Quando eu ligar o computador vai estar funcionando, não vai estar cheio de propagandas. Se eu quiser um computador minimalista, com gráficos mais simples, eu posso. Se eu quiser gráficos mais bonitos, eu posso. Se eu quiser usar no meu computador velho, eu posso. Se eu quiser comprar um computador novo, eu posso. Então tudo isso me dá a sensação de liberdade, que é uma sensação que a gente não tem com o Windows, que é uma sensação de estar pagando por algo que é incompleto, que dá a sensação de meio ruim. Aí vem a pergunta: por que eu ainda uso o Windows se o Linux é tão bom? O primeiro motivo é que alguns computadores da família e de amigos rodam Windows. Então, quando eu for usar um computador que não é meu, eu vou usar o que está lá. É simples assim. E o segundo motivo é que alguns aplicativos não funcionam no Linux. E esse segundo aplicativo, para falar a verdade, já está bem defasado na minha vida. Porque a maioria das coisas que não funcionam no Linux, eu ou parei de usar ou eu achei um substitutivo. No caso do Office, por exemplo, eu parei de usar o Microsoft Office. O LibreOffice para mim está suprindo minhas necessidades. Apesar de em alguns casos o Microsoft Office eu considerar que é superior, em outros o LibreOffice ou então o OneOffice, o WPS Office são mais que suficientes. Em relação a jogos, alguns jogos também não funcionam bem no Linux. Mas hoje em dia a maioria do que eu jogo roda tranquilo no Linux, eu nem preciso ficar trocando.